Olá, bem-vindo ao canal Teologia, História e Direito. Deus absconditus. Isaías, no capítulo 45, versículo 15, o profeta diz: entretanto, tu és um Deus que se esconde. Quando é que Deus se esconde, ou aparentemente se esconde? Nos momentos de sofrimento individual e mesmo na história universal. Há momentos quase inexplicáveis para o ser humano. Um desses momentos foi a perseguição e o martírio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, o conhecido Holocausto. Há um livro muito interessante que se chama Yossel Hakover Dirige-se a Deus. Yossel Hakover foi tido por quase toda a comunidade judaica e os literatos como sendo um personagem real, um judeu que realmente estava ali no gueto de Varsóvia no último dia e escreve a sua carta e coloca essa carta, esse testamento, dentro de uma garrafa. Então, quando foi descoberto esse texto, ele percorreu o mundo e espantou as pessoas com a clareza, talvez a dureza do relacionamento entre um homem com seu Deus aí no momento da própria morte. Ele sabia que seria exterminado, os nazistas estavam acabando com tudo ali no gueto de Varsóvia. Porém, o livro foi escrito na cidade de Buenos Aires por um cidadão chamado Zvi Kolitz. Zvi Kolitz, ele não conheceu o gueto, ele não participou ativamente das batalhas na Segunda Guerra Mundial, ou não foi perseguido propriamente dito. Ele era um judeu lituano que havia fugido da Lituânia antes que começasse a guerra. E ele escreve, mas as pessoas não souberam que tinha uma autoria. Então o Yossel Hakover ganhou uma autonomia, ele ganhou ele foi maior do que o próprio escritor. Então ele ficou conhecido durante muitas décadas como alguém que realmente tenha vivido no gueto de Varsóvia. No entanto, na década de 90, se firmou a ideia, se firmou com clareza o fato que quem foi o autor não foi o Yossel Hakover, que era um personagem de ficção. No entanto, o livro já havia adquirido vida própria. O personagem do livro havia adquirido vida própria. E a partir daí eu gostaria de dizer com vocês algumas coisas sobre esse livro, apresentar e incentivar você a ler o livro. É muito interessante. Mas é necessário, antes de mais nada, que a gente contextualize o momento em que Yossel Hakover estava vivendo no gueto de Varsóvia. Vagarosamente, o partido nazista foi ocupando todos os espaços na Alemanha. Elegendo os judeus como seus inimigos, os nazistas inflamavam o povo alemão. A noite de 9 para 10 de novembro de 1938 foi aquela conhecida como a Noite dos Cristais. Paramilitares da SA e civis atacaram as propriedades de judeus e esses atos de vandalismo receberam esse nome de Noite dos Cristais porque cacos de vidro se espalharam pelas ruas de toda a Alemanha. Foram quebradas as vidraças das sinagogas e lojas de comércio dos judeus. Era um prenúncio claro do que viria. Algumas dezenas de judeus foram mortos. Com o início da guerra, em 1º de setembro de 1939, Hitler atacou a Polônia e em menos de um mês, Varsóvia, a capital daquele país, estava tomada. Uma das consequências imediatas da Segunda Guerra foi o extermínio dos judeus. Já no ano de 1940, no mês de outubro, os alemães criaram o chamado Gueto de Varsóvia. Ali foram presas quase 400 mil pessoas, todos judeus.
O gueto era uma área da cidade que foi fechada em todas as suas entradas, obrigando os judeus a permanecerem naquele perímetro. As tentativas de fuga resultavam em morte dos fugitivos. Havia um muro que foi construído para impedir que os judeus saíssem daquele local. Era uma área diminuta da cidade, onde habitavam quase 400 mil pessoas. Em 1942, começou um movimento de esvaziamento do gueto de Varsóvia. As pessoas começaram a ser transferidas para um campo de concentração, Treblinka. Foram logo de início as crianças e os velhos, permanecendo no gueto os adultos. Porém, todos já sabiam o que ocorria nos campos. Estavam cientes de que em Treblinka havia execuções. Não era apenas um campo de concentração, era um campo de extermínio. Em 1942, cerca de 3/4 dos habitantes do gueto já haviam sido enviados para Treblinka. As condições do gueto melhoraram, mas a que preço? Foi então que aconteceu algo inusitado. Os judeus se organizaram em uma resistência armada. A última vez que os judeus agiram com violência contra um opressor foi na luta de Bar Kokhba, um judeu zelote, contra o Império Romano. Foi na primeira metade do segundo século. Os judeus foram esmagados pelo imperador Adriano. Em 135 d.C., Bar Kokhba foi executado e nenhum judeu podia mais habitar em Jerusalém. Centenas de anos depois, os judeus se revoltaram. A base da revolta estava posta sob duas organizações: a Organização da Luta Judaica, ZOB, e a União Militar Judaica, ZZW. O primeiro conflito se deu em 18 de janeiro de 1943. Houve algum sucesso. Os habitantes do gueto sabiam que tudo estava chegando ao fim. Cavaram túneis e houve lutas com mortes de soldados alemães. Em 19 de abril de 1943, 3.000 nazistas atacaram o gueto com seus 1.500 defensores. Contra as granadas e tiros nas patrulhas alemãs, os nazistas foram detonando cada edifício erguido no gueto e matando todos os judeus capturados. No dia 16 de maio de 1943, chegou-se ao fim de toda aquela tragédia. Nesses dias e nesse ambiente viveu Yossel Rakover, o personagem de Zvikolits. Ali, quando a luta vai terminando e Yossel sabe que vai morrer, ele escreve sua carta dirigindo-se a Deus. Ali foi o palco do nosso pequeno grande livro de hoje. Yossel Rakover dirige-se a Deus. Publicado juntamente com o texto do Zvikolits, o Yossel Rakover dirige-se a Deus, há um depoimento de Paul Bate, onde ele narra toda a questão de como foi encontrado o autor do livro. Zvikolits, ele demorou muito para ser aceito como sendo o real autor do livro. Emanuel Levinas é um ensaio que é publicado juntamente aqui também. Ele começa a falar sobre a nossa relação com Deus. E talvez aí um dos problemas de nós entendermos ou aceitarmos o sofrimento. Então ele diz que nós temos construído um Deus infantil nas nossas mentes. Um Deus que não está dentro de uma realidade. Nós temos, então, necessitamos de construir em nossa mente um Deus adulto. Porque se nós entendermos que nem sempre Deus estará atuando naquilo que nós achamos o melhor, naquilo que nós queremos, naquilo evitando determinados sofrimentos, nós podemos, em algum momento da vida, duvidar e desobedecer esse Deus. Então, nesse pequeno ensaio que ele faz ao final do livro, ele vai dizer claramente, olha, nós precisamos
conhecer um Deus adulto, não de acordo com as nossas expectativas, mas de acordo com aquilo que Ele é, e que nós não temos um conhecimento específico disso. É aquela passagem de Isaías 45:15, entretanto, o nosso Deus é um Deus que se esconde. Nem tudo é colocado como um Deus que se esconde. A própria palavra de Deus é a revelação dele. Ele se revela, mas nós não conhecemos e não sabemos quais são os seus desígnios para nós e para a humanidade, e por que ele permitiu ou se deixou de alguma forma em silêncio num momento como aquele que foi o Holocausto, e especificamente aqui a destruição do gueto de Varsóvia. Emanuel Levinas, no ensaio em que ele faz essa abordagem sobre o sofrimento e sobre a história de Joseph Hakover, ele está então tratando do Deus que nós temos na nossa mente, um Deus infantil. Como superar e como ter um reconhecimento de um Deus adulto. É lógico que nós, como cristãos, nós aceitamos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Então ele não é apenas o Deus que se esconde, mas ele é também o Deus que se revela. E para superar isso, Emanuel Levinas diz que o sofrimento é necessário. Sentimento religioso infantil também lhe é recusado, no qual o indivíduo somente pode triunfar na sua consciência, isto é, necessariamente através do sofrimento. Tal concepção, especificamente judaica de sofrimento, jamais assume o valor de uma expiação mística pelos pecados do mundo. A posição das vítimas é aquela do sofrimento num mundo em desordem, isto é, num mundo em que o homem não consegue triunfar. Ela revela um Deus que, renunciando a toda e qualquer manifestação de amparo, clama pela plena maturidade do homem integralmente responsável. Apenas fazendo um adendo aqui no que escreveu Emanuel Levinas, como cristãos, nós podemos perfeitamente entender o Deus que não se manifesta apenas na expiação, mas um Deus que quer a nossa maturidade. E esse Deus, obrigatoriamente, ele nos permite sofrer para que nós tenhamos aquilo que pedimos no início como humanidade, o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento prático do bem e do mal. Então o livro é realmente maravilhoso, ele nos leva a pensar, ele nos leva a refletir sobre o sofrimento. É óbvio que aqui em tão poucos minutos eu não consigo e não consegui passar uma ideia mais aprofundada daquilo que foi lido, mas eu penso que cada um de vocês pode, nesse momento, refletir sobre aquilo que Yosef Hakover revela para nós a respeito do sofrimento, do Deus que se esconde e do Deus que se revela, mas antes de mais nada, da nossa fidelidade, ainda que os montes se abalem. Creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio no amor, mesmo que eu não o sinta. Creio em Deus, mesmo quando ele se cala. Escrito na parede de um porão onde alguns judeus ficaram escondidos durante toda a guerra, na cidade de Colônia. Finalmente eu te convido para que você curta o vídeo e que você compartilhe com os amigos. Isso é importante para que esse trabalho que estamos fazendo possa ter uma penetração maior na nossa sociedade, entre os nossos amigos. E finalmente que você se inscreva no canal para que você acompanhe nosso trabalho aqui. Um abraço e que Deus te abençoe.